Olá, igreja, e a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bom com vocês? Bom, eu queria poder ter as melhores palavras para dizer nesse vídeo, se bem que eu não sou pregadora de fato, e a gente nunca tem as melhores palavras para dizer, porque não é fácil chegar ao coração humano, tocar o coração humano, mas às vezes eu fico pensando assim sobre o tamanho da grandeza de Deus, e simplesmente não é fácil nós pensarmos sobre isso, porque Deus é grande demais para que nós, meros mortais, conseguimos imaginar o tamanho dele. Por exemplo, aqui em Isaías, no capítulo 66, versículo 1 diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Eu acredito que o tamanho do Senhor é algo tão imensurável que acredito eu que somente quando estivermos com o corpo glorificado, após o arrebatamento, e nós conseguiremos entender o tamanho da grandeza do Senhor. Inclusive na Bíblia menciona que nenhum ser humano, em nosso estado atual, poderíamos ver o Senhor, porque a glória do Senhor é algo tão imenso, tão grande que nós morreríamos. Inclusive, há diversos relatos na Bíblia, em diversos livros, de pessoas que tiveram encontros com anjos, não na forma humana, como, por exemplo, aconteceu no caso das mulheres lá da Maria e das outras quando elas foram até o túmulo de Jesus, que elas viram um anjo. Sempre que a Bíblia menciona um encontro com um anjo, não em sua forma humana, não quando os anjos vêm na forma humana, mas quando vêm na forma espiritual, como por exemplo aconteceu com Daniel, que é claro, os anjos têm não é uma glória, mas assim, a luz que emana dos anjos é algo muito inferior ao que vem de Deus. Mas mesmo assim, inclusive aqui diz, só um minutinho, deixa eu procurar aqui que eu não lembro, é o versículo exato. Encontrei aqui. Aqui em Daniel, no capítulo 10 e no versículo 5. Logo depois do jejum que ele fez, que ele estava nas margens do rio Tigre, num barquinho, ele diz o seguinte: Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro pus de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muitas águas. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei só, pois contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Só por esse versículo a gente já consegue imaginar como seria ver um anjo assim, na forma espiritual. E é uma visão tão, não vou dizer poderosa, porque visão poderosa seria a visão de Deus. No caso, seria uma visão a qual nós morreríamos porque não estaríamos preparados espiritualmente nem fisicamente para ver tamanha visão. Mas só ver um anjo. Se apenas por ver um anjo o Daniel teve essa reação e foi uma coisa tão grandiosa que ele até desmaiou, ele falou que mudou de cor, ou seja, ele provavelmente ficou pálido, amarelo, e que diz aqui que o rosto dele desfigurou e que ele caiu com o rosto em terra, quer dizer que ele desmaiou. Então, imagine assim, se ver um anjo na forma espiritual dele, já é uma visão assim, a gente desmaia, como Daniel desmaiou, e assim como o próprio Senhor Deus afirma na Bíblia, na palavra dele, que se a gente visse a glória dele, nós morreríamos, porque se ver a glória de um anjo já é assim, imagina ver a glória do Senhor. E um anjo é um ser espiritual, um ser que vem em espírito, então se ver a glória dele já é assim, imagina ver a glória do Senhor. Nós não sobreviveríamos, porque é uma glória que excede todo o entendimento, que os nossos olhos não conseguiriam explicar. Descrever fisicamente como Daniel descreveu é uma coisa, mas sentir essa presença é uma coisa assim completamente diferente. Mas eu não estou querendo assim me focar na aparência do Senhor ou muito menos na aparência dos anjos. O que eu quero dizer é, eu não teria como colocar em palavras da maneira como eu realmente gostaria de colocar, porque até mesmo para minha compreensão é difícil. Acredito que para a compreensão de qualquer pessoa é difícil, porque a grandeza de Deus é algo que foge do entendimento de qualquer ser humano.
A própria Bíblia fala que seria impossível explicar isso, porque o tamanho dele não dá para definir. Porque nós podemos ver Deus em tudo, na natureza, nas coisas boas que as pessoas fazem umas pelas outras, mas que fazem de coração puro, porque tem pessoas que fazem por fazer. E a gente consegue ver Deus na natureza. Eu sempre vejo muito Deus na natureza, assim. Tem vezes que as pessoas comentam sobre coisas ao nosso redor, sobre olha como o céu está lindo, olha isso, olha aquilo. Enfim, sei lá, Deus é maravilhoso, Deus é imenso. E não é à toa, inclusive, que quando nós estamos adorando Ele, orando, nós até mesmo nos emocionamos, choramos, porque a presença de Deus traz paz, traz alegria. É uma coisa que não dá pra explicar, só pra sentir. E a gente não consegue sentir tudo ainda. Porque o ser humano, o corpo humano é limitado demais pra gente conseguir até mesmo entender esses sentimentos. Mas assim, o que eu quero dizer é que graças à grandeza de Deus, a gente também não consegue ter noção do poder dele, que é um poder ilimitado. Nós somos limitados em tudo. Absolutamente tudo. Tanto é que, como uma vez eu ouvi o pastor da minha igreja, líder da minha igreja, falar que às vezes o ser humano fica maravilhado quando descobre a cura de uma doença. Na verdade, a cura de todas as doenças da humanidade existe, até mesmo do câncer e da AIDS. Tipo, o câncer, por exemplo, não apenas passa pelos sofrimentos da quimioterapia, a pessoa perder os cabelos, não. Eu tô falando da cura mesmo, o remédio. Isso existe. E as pessoas ficam maravilhadas por achar a cura de uma doença ou de outra. Mas a verdade é que isso sempre existiu. Acontece que, para que o ser humano tenha acesso a certas coisas, ele precisa se render a Deus, porque é Deus que dá o conhecimento e a sabedoria. Foi Ele que ensinou a sabedoria, como na própria palavra dele diz, que foi Ele que ensinou a sabedoria. Então, não é tão fácil assim entender a grandeza de Deus, porque é algo grande demais para nossa pequena compreensão humana. Eu, inclusive, uma vez imaginei uma maneira de, não de compreender, mas tentar imaginar o quanto realmente é imenso o poder de Deus, a grandeza de Deus. Imagine uma linha, a sua parte nessa linha. Vamos imaginar, por exemplo, um tamanho de linha de 1.000 centímetros, por exemplo, de 0 a 100. O seu tamanho, a sua capacidade colocada nessa linha, só iria de fato do 0 ao 100. Mas imagine essa linha, nessa parte, da sua parte, com uma cor. Cor vermelha, por exemplo. Vai do 0 ao 100. Só que essa linha não acaba no 100. Esse do 0 ao 100 é a sua capacidade. A capacidade do Senhor agora imagine essa linha como sendo uma linha infinita. A parte finita, ou seja, que tem um fim, seria do 0 ao 100, que seria a sua parte. E o restante da linha, no final você não conseguiria enxergar, seria a parte de Deus. Mas por que eu coloquei esse exemplo tão estranho? É porque, como eu falei do 0 ao 100, que seria a nossa parte, a parte que acaba, mostra o quanto nós somos limitados. Por exemplo, aqui, meu braço, a ponta da minha mão, é o máximo onde eu posso alcançar. O próprio Senhor fala para Moisés que o braço dele, quando ele promete que ele daria carne ao povo, que ele alimentaria o povo, mesmo no meio do deserto, o Moisés duvidou e falou, mas como que o Senhor vai alimentar tanta gente? São tantas pessoas, é uma nação que está aqui no deserto. E o Senhor até diz, por acaso o meu braço está encurtado? Ou seja, é como se Deus quisesse dizer que o nosso braço, ele é assim. Mesmo esticado, ele seria como se fosse assim. Isso quer dizer, as nossas limitações. Agora, o braço de Deus, não é que ele pode esticar como um personagem, por exemplo, de heróis, homem elástico, mulher elástico. Não, não é isso. Porque nesse braço, no caso, ele voltaria ao comprimento normal dele, não. O que quer dizer isso é que, é como a própria palavra mostrou lá quando o povo estava no deserto. O Senhor fez codornizes saírem da água e irem até o povo. Eu poderia perguntar para qualquer pessoa na face da terra quem seria capaz de fazer isso. Trazer codornizes. Codornizes, se eu não me engano, pelo que eu já vi em pregações e pelo que eu já pesquisei também,
Codornizes é uma espécie, como se fosse uma espécie de codorna. Eu vou ver se consigo encontrar essa imagem e colocar ela em algum lugar aqui na tela, talvez aqui. E esses codornizes são pássaros que você não encontra aqui no Brasil, porque não é uma espécie que existe no Brasil. É como se fossem codornas, né, como vocês podem ver aqui. Que são espécies de... é como se fossem codornas, codorninhas bichos desse tamanho assim. Se não me engano, eu não sei se elas conseguem voar ou não, depois eu vou dar uma pesquisada nisso. Mas o fato é, essas codornizes são bichos que você só consegue encontrar lá na África mesmo. Eu não sei exatamente qual parte da África, se na parte norte, na parte sul, mas você só encontra na África esses bichos. Mas o detalhe importante não é que você só encontra esses bichos na África, é que o Senhor simplesmente trouxe esses bichos da água e levou eles até o deserto. Ele soprou esses bichos da água até o deserto. Codornizes não são bichinhos da água. Se não me engano, são bichinhos que ficam na terra, assim mesmo, como as codornas. As codornizes você não vai encontrar na água e, portanto, só essa parte, só esse detalhe já é uma coisa que você fica... O Senhor tirou aves terrestres da água e levou elas para o meio do deserto, para o povo. Então, assim, o que eu quero dizer é... O Senhor trouxe uma solução para o povo de um lugar onde você jamais imaginaria. E o que eu quero dizer com isso é... Você que vem nesse vídeo procurando por respostas. A sua resposta é a resposta para aquilo que você mais quer, para sua maior dúvida. Às vezes ela não vai vir de um lugar comum. Deus vai tirar essa resposta de uma pessoa que você não esperava, de uma situação que você não esperava, em uma hora que você nem imaginaria. Porque a gente trabalha com possibilidades. Porque nós humanos somos limitadíssimos. Então nós trabalhamos com possibilidades. Mas Deus trabalha com impossibilidades. Uma outra impossibilidade, por exemplo, hoje em dia tem mulheres que ainda não conseguem engravidar e que têm que fazer procedimentos médicos para conseguirem gerar um filho, ou mais de um, no caso. Tem algumas que fazem aquela fertilização in vitro e se existe algum outro método eu não conheço ou não lembro de cor agora. Mas sim, até mesmo hoje em dia a medicina aparentemente ajuda, mas mesmo assim tem muitas mulheres que fazendo isso não conseguem engravidar. E se hoje, com a medicina avançada do jeito que ela é, ainda tem dificuldade para algumas mulheres conseguirem engravidar, imagina uma época tão remota como, por exemplo, a que viviam Abraão e Sara. Acho que muita gente não considera o fato de que a Sara tinha 90 anos quando ela gerou um filho, quando Deus permitiu que ela gerasse um filho. Às vezes você pode ver, por exemplo, mulheres com 40 anos tentando engravidar, às vezes até conseguindo. Muitas conseguem, sim, é claro. E outras não. Mas, mesmo hoje em dia, se você for pesquisar, tanto que se torna algo extraordinário. Às vezes aparece uma notícia ou outra aqui no Brasil, em alguma parte do mundo, de uma mulher com mais de 50 anos, 60 anos, que conseguiu gerar uma criança. Mas essas mulheres normalmente não geram uma criança por sorte. Porque fizeram procedimento médico e conseguiram gerar uma criança. Acho que eu já vi, inclusive, uma notícia dessas há algum tempo atrás, de uma mulher... acho que não me engano lá pro lado da Índia, que conseguiu um procedimento médico e conseguiu engravidar aos 60 anos, se não me engano. Mas isso ainda se complica ainda mais porque nessa faixa etária dos 60, de mais de 50 anos, 60 anos, a mulher já entra na menopausa. Ou seja, para de ovular e qualquer chance que ela poderia ter de ter filhos torna-se nula. É claro, sim, a ciência é ótima nesse caso, conseguir permitir a mulher ter filhos, mas... E quando a mulher é estéril? Fica um pouquinho mais complicado, mesmo com a ciência assim, tão avançada hoje em dia. Mas naquela época, na época de Sara, a ciência não era avançada. Tipo, os recursos médicos daquela época eram limitados em um nível que eu acho que hoje em dia pra gente é difícil de imaginar isso. Ainda mais pra quem não estudou, não estuda mais especificamente sobre essa área. Eu consigo imaginar uma senhorinha idosa, eu não sei se ela já estava meio corcunda, porque geralmente os filmes pegam mulheres já na faixa dos 50, 60 anos pra demonstrarem a velhice e colocar até mesmo essas mulheres com cabelos brancos já pra demonstrar. Só que a maioria dos filmes a gente não costuma ver uma Sara assim, meio corcunda. E às vezes em alguns casos realmente é isso que acontece, que a nossa estatura diminui conforme a idade vai avançando depois de muitos anos. A estatura começa a diminuir e a coluna começa a ficar meio assim, né? Começamos a ficar meio corcundas. Então, eu não sei acho que a Sara provavelmente não era corcunda porque a Bíblia não menciona, porque acho que se ela fosse corcunda, a Bíblia provavelmente mencionaria isso.
Mas eu só consigo imaginar o Abraão com cabelos branquinhos, a Sarah também com cabelos branquinhos, ele com 100 anos, ela com 90 e mesmo sem ovular, mesmo tendo sido esse estéril na juventude, ainda assim Deus fez com que ela conseguisse gerar uma criança. E isso não é algo que até mesmo a ciência hoje em dia consiga fazer, porque... Então imagina uma senhorinha com, assim, com 90 anos conseguindo gerar uma criança. É difícil imaginar isso, né? Mas foi isso que Deus fez. Uma mulher com 90 anos gerar uma criança. E não só isso, não para só por aí. Meu pai, minha cachorra tá vindo aqui, tá tremendo tudo. Se não me engano, a Bíblia também menciona que a Rebeca, ela tinha... Aliás, a Bíblia menciona que o Isaac, ele teve que orar bastante. E que após muita oração, a Rebeca finalmente concebeu. E se não me engano, quando eles se casaram, ele tinha 40 anos e ela tinha 20. E quando eles finalmente tiveram os filhos, ele já tinha 60 anos e ela 40. E foi meio muitas dores que ela deu à luz porque tinham o Esaú e o Jacó, né, no ventre dela. E assim, mesmo naquela época, assim, mulheres que tinham dificuldades para engravidar, elas meio que passavam por um pouco de vexame, porque acho que uma das maiores conquistas de uma mulher naquela época, é claro, muitos deles, a maioria das vezes eles se casavam por casar, pensando em ficarem sozinhos ou solteiros, né? Porque não tinha esse negócio de casamento por política, como existe hoje em dia, por exemplo, na realeza ao redor do mundo. Eram casamentos arranjados, porque geralmente os homens e as mulheres não ficavam procurando amor por aí, os pais apenas arrumavam um casamento e eles lá casavam, mas mesmo pra eles, né, aquela época era difícil, então, pra resolver esse negócio da gravidez, o Isaac orou muito, e após isso o Senhor concedeu, permitiu que ela tivesse filhos, e ela ficou grávida de gêmeos, o Esaú e o Jacó. E foi após muita oração. Se não me engano, não menciona que ela era estéril, mas ela apenas tinha dificuldades para engravidar, e agora muitas dificuldades, porque eles passaram cerca de 20 anos esperando por essas crianças, mas eu não acredito que ele esperar à toa, porque Deus tem o tempo dele para fazer todas as coisas, e se Deus faz a gente esperar por algo, é porque tem um bom motivo para isso, né? Então não vamos discordar de Deus jamais, porque Deus sabe as coisas, a gente não, então é sempre melhor esperar, ter paciência, orar e esperar o tempo de Deus e confiar, porque Ele faz tudo na hora que as coisas devem ser feitas, não na nossa hora, mas na hora dele. Amém? Bom, espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para vocês, que tenha aberto um pouco a cabeça de vocês, que tenha tirado a preocupação de quem estivesse aqui com a cabeça preocupada, com sentimentos aflitos, enfim. Deus abençoe o canal de vocês, até o próximo vídeo, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!